Bom dia, muito bom dia a todos. Brunão, Adriana, Tiago, sejam todos muito bem-vindos. Não sei se estão aí ouvindo a minha voz, por gentileza, coloquem aí no chat se conseguem me ouvir. Alexandre, muito bom dia, igreja. Não sei se vocês conseguem me ouvir, gente. Eu iniciei aqui agora. Opa, o Alexandre está dizendo aí que está ótimo. Então vamos já colocar um louvorzinho instrumental aqui. Vocês me digam também, por favor, se estiver muito alto. O louvor é para a gente, para criar um fundo musical e não para atrapalhar a nossa voz, ou não para não atrapalhar a nossa comunicação, né? Bom dia, Daniele, bom dia, Adriana, já falei, né? Gente, que maravilha, que bom estar aqui novamente, mais uma segunda-feira, mais um dia na presença do Senhor, entregando as nossas primícias. Pati, querida, muito bom dia, a Deus. Vamos começar fazendo uma oração enquanto o pessoal entra aí, né? São 5h58 aqui. Marquinho, bom dia, Igreja de Gerações, para que a gente possa, então, pedir a revelação do Espírito Santo. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é para o nosso coração, é um alfabeto que fala ao coração e não somente à nossa mente, né? Então eu quero começar agradecendo ao Senhor, agradecendo a presença de todos vocês aqui, para que a gente já possa entrar na palavra. Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, graças te damos, bendito seja o teu santo, sagrado, poderoso e eterno nome, Pai. Pai, estamos aqui na tua presença, já somos mais do que dois, e a tua palavra diz que onde estivermos reunidos, dois ou três, em seu nome, o Senhor estaria presente. Eu creio que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está nesta transmissão, o Senhor é onisciente, é onipotente, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos revele na instrumentalidade do teu Santo Espírito aquilo que o Senhor quer comunicar à sua igreja, a mensagem que o Senhor quer nos comunicar essa manhã, Santo Deus, que a gente possa ter ouvidos espirituais, olhos espirituais e, sobretudo, que abramos os nossos corações para que eles possam ser cheios da tua presença, Santo Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Claudinha, professor Marcos Girão, Robertinha, muito bom dia a todos vocês. O Brunão está aí também, né? Gente, a palavra, eu já vou começar logo aqui, porque eu tenho um problema sério com o tempo, gente. Tempo é uma mordomia cristã. O tempo que Deus nos dá, nós temos que saber contá-lo. É o que diz a oração de Moisés, lá naquele salmo lindíssimo, Salmo 90. E às vezes eu passo um pouquinho do tempo aqui, eu quero ver se hoje eu consigo não passar. Me ajudem, tá? Me ajudem. Mas a palavra que o Senhor Deus colocou em meu coração, essa manhã, hoje, é sobre a ceia do Senhor, sobre essa que é uma das ordenanças, um dos sacramentos que Jesus instituiu, né? E esse tema, essa palavra, ela fala muito forte em meu coração. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Ela fala muito forte em meu coração, porque são dois, né? Os sacramentos, são duas as ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou, uma ao final do seu ministério terreno, que é a ceia do Senhor, essa sobre a qual nós vamos meditar juntos hoje, e a outra é o batismo. É o batismo em que Jesus vem e ordena na grande comissão que nós pregássemos o evangelho a toda criatura na terra, batizando-os, diz a palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos. O batismo, Jesus instituiu já depois da ressurreição, depois de ressurreto, quando ele volta no corpo de glória,
A ressurreição é também literal, no corpo físico, né? Isso fica muito claro na palavra de Deus, mas ele institui antes de ascender aos céus, né? E essa, por outro lado, a ceia do Senhor, essa ordenança sobre a qual nós vamos meditar hoje, ao contrário, ela é um sacramento, ela é uma ordenança que Jesus nos deixa antes mesmo da sua morte, antes mesmo da sua ressurreição. E ela fala muito comigo, como eu disse, bom dia, Lígia, porque ela aponta para aquilo que eu venho dizendo, né, nas nossas aulas de escola bíblica, e eu sempre vi a Bíblia assim, a centralidade das Sagradas Escrituras é a cruz de Cristo. O cristianismo é fundado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua obra. E a sua obra é morrer por nós na cruz do Calvário, para comprar a nossa liberdade, para restaurar a nossa vida, né? Para nos livrar da opressão do pecado, do mundo, do diabo. E aí, a Bíblia, ela é essa história, ela conta essa história da redenção da humanidade. E o seu ponto alto, portanto, é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a redenção, apenas a fé cristã, quando a gente estuda um pouco outras religiões, a gente vai ver e a gente vai concluir que apenas a fé cristã nos oferece a redenção, nos oferece esse presente de Deus. E ela instaura uma justiça. Eu gosto muito da justiça, minha formação é na área do direito, então toda vez que eu olho para as Sagradas Escrituras e vejo a justiça divina se revelando pela fé na pessoa de Jesus Cristo, eu vejo uma justiça restaurativa, eu vejo uma justiça perfeita, completamente diferente da justiça que a própria palavra de Deus, o profeta de Isaías, refere como sendo a justiça dos homens, como sendo trapo de imundícia, né? Então, isso é muito lindo quando eu penso que toda a obra de Deus é para nos redimir, toda a obra de Deus é para nos restaurar. E a ceia do Senhor, como eu disse, ela é tratada nos evangelhos sinóticos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas. Hoje eu vou pegar aqui para a gente meditar. Estou com a minha espada do Espírito aqui, gente. A gente sem ela não é nada, né? É ela que a gente tem que guardar no nosso coração para não pecar. É ela que é lâmpada para os pés, luz para os nossos caminhos. E Lucas 22, a pastora Flavinha, no culto lindo ontem, usou o Evangelho de Lucas para tratar aqui da ceia do Senhor. E no capítulo 22 de Lucas, do Evangelho de Lucas, a ceia do Senhor está tratada aqui nos versos 19, na minha Bíblia aqui até o 23, mas obviamente ela começa antes, ela começa na preparação, a ceia do Senhor é o grande finale, vamos dizer assim, né, da última Páscoa, da última refeição que Jesus Cristo tomou com os seus discípulos, às vésperas, sabendo, na noite em que ele foi traído, né? Eu vejo assim na palavra de Deus, a gente olha e isso é muito bacana. Jesus estava ali no cenáculo, em Jerusalém, com os discípulos, ele celebrando a última Páscoa, que era uma festa judaica, que está instituída lá no livro de Êxodo, capítulo 12, vamos ler aqui 3 versículos sobre isso, mas logo após ele atravessa um vale, ali o Vale do Cedron, com os discípulos, vai ao jardim do Getsêmani, onde ele é preso, onde há a traição, a materialização da traição de Judas, né? E o que essa na verdade, a ceia do Senhor, ela representa, né? Vejam, a gente, para entender a ceia do Senhor, a gente vai antes, lá em Êxodo capítulo 12. Eu falei que ia ler 3 versículos, são eles o 13, o 14 e o 17. Ali a instituição da Páscoa pelo Senhor, né? Pelo Senhor Jesus, que já está presente no Antigo Testamento também. Para vocês terem uma ideia, no verso 12, ele fala assim, naquela noite se referindo à última praga do Egito, né? A
praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos, a Bíblia diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha a Páscoa aqui, o Pessah, né? Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Ele libertou os filhos hebreus, os primogênitos hebreus, né, da morte. E aí ele diz assim, esse é o significado da Páscoa judaica, e assim, e ele diz no verso 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E aí vem o verso 17, que diz assim, guardai, pois, a festa da Páscoa, aqui, né, dos pães asmos, aqueles sem fermentos, né, que simboliza, sem fermento, que simboliza na Bíblia o pecado. Porque neste mesmo dia, aí vem aqui, ó, tirei vossas hostes, né, as multidões dos hebreus, da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Aqui, o Senhor Deus, no Antigo Testamento, ele institui a Páscoa. E ao final, aí a gente vai lá para o Novo Testamento e volta em Lucas 22, né? Onde a gente vê que o Senhor Jesus, ele, ao final da última ceia, da última Páscoa, em que os discípulos preparam a Páscoa para ele, a pastora Flavinha leu ontem dos versos 7, ela foi até o verso 16, depois ela leu o 17 e o 18, mas em suma, eu vou ler aqui dos versos, eu vou ler aqui do 14 até o 20, que eu acho bacana aqui, ó. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Até aqui, ele está celebrando pela última vez esta que é a festa dos pães asmos, ou a festa que simboliza a libertação do povo do cativeiro, daquelas pragas, né? Daquelas pragas, da última praga que era a morte dos primogênitos, né? Que eu acabei de ler lá em Êxodo. Então, Êxodo nos apresenta um Deus criador, um Deus redentor, um Deus que nos liberta. E aqui ele institui a ceia do Senhor, essa ordenança cristã, essa sim, quando ele diz aqui no 19 e no 20, e, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluias. Amém. Esses, em especial, os versos 19 e 20 do Evangelho de Lucas, capítulo 22, também referidos lá em Mateus 26, Marcos 14, e depois as instruções sobre a celebração dessa ceia em 1 aos Coríntios, esses versos instituem aquilo que a gente conhece como a Santa Ceia, ou o partir do pão, ou a Eucaristia, que é um termo grego que significa dar graças. Mas o correto é a gente se referir a essa ordenança como ceia do Senhor, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, a ceia do Senhor. E a gente pode perceber aqui que ela aponta, se a gente conjugar esse texto, a gente vai ler daqui a pouco, com a explicação, é lindo que os evangelhos são uma mensagem, nascimento, vida e obra, morte e ressurreição, é a obra principal de Jesus Cristo aqui na Terra.
E as cartas de Paulo, e a gente vai conjugar com 1 Coríntios 11, 23 a 25, daqui a pouco vamos ler um pouquinho mais, vamos ler até o 29, a gente vai ver que as cartas explicam a mensagem, então a gente tem que ler esse texto junto com o texto de Paulo escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja que era dividida e as pessoas não estavam fazendo correto, né? Essa ceia do Senhor, ela anuncia a morte de Cristo e ela é instituída para nos fazer lembrar, para instituir como memorial, para nos fazer recordar para sempre daquele que é o mais importante, a mais importante da obra de Cristo, que é o seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Jesus Cristo, ele veio aqui, a gente olha para a mensagem da cruz e entende isso. E a Bíblia diz isso, ele veio para morrer por nós, para nos salvar, numa oferta que é vicária, num sacrifício que é substitutivo. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, nós sendo ainda pecadores. E aí, o que explode no meu coração quando eu penso na ceia do Senhor, bom dia, Bia, bom dia, Patrícia, bom dia, Pedro, bom dia, pastor Ricardo, Ana Luísa, a todos que eu não cumprimentei. Gente, a ceia do Senhor, ela instituída na última refeição, na Páscoa judaica, que Jesus tomou os seus discípulos antes de ser preso, de ser traído e ao depois açoitado, crucificado, morto e ressurreto, ela, nesta última refeição, Jesus vive uma verdadeira experiência espiritual. É isso que explode no meu coração, isso é que é lindo na ceia do Senhor, porque não é só uma liturgia, não é só um ritual, não é só uma formalidade. A Bíblia adora, e o Senhor nos lembra sempre a instituir memoriais, como estatutos perpétuos, para que a gente se recorde sempre da mensagem, daquilo que é importante, daquilo que nós devemos gravar no nosso coração, nós devemos ter a lei do nosso coração gravada sempre para não pecar, né? Mas veja, essa experiência espiritual, ela tem como pressuposto a mensagem da cruz, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz mostra para a gente, e essa mensagem é maravilhosa, né? Não existe nada mais lindo do que isso, em 1 Pedro 2, 24, está dito que ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, né, sobre aquela cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas, dele, Cristo, chagas, nós fomos sarados, né? A mensagem da cruz, a obra da cruz é uma conciliação que o Senhor Deus proveu enviando seu Filho para morrer por nós, num sacrifício que a gente chama substitutivo, ou a propiciação, que é a palavra mais importante da Bíblia, né? Como conciliar, tem um livro que eu gosto muito, O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, que ele fala isso aqui, ó, Provérbios 17, 15, diz que o que justifica o perverso e o condena, e o que condena o justo, são abomináveis para o Senhor, tanto um como o outro. Então é preciso conciliar a justiça com o amor. Deus é Pai, nos ama como filhos, mas a gente só tem a identidade de filhos depois que a gente vai à cruz e se apropria da obra de Jesus na cruz pela fé. Até então nós somos filhos de Deus. Para ele conciliar isso que é abominável, né? Justificar o perverso e condenar o justo, a forma como ele fez isso é Romanos, está lá em Romanos, eu sempre passo por Romanos, não tem jeito, né? 3:25, que é a propiciação, que o próprio Paul Washer, o pastor Paul Washer, diz que é a palavra mais importante na Bíblia. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, né? Então, nós somos justificados, melhor dizendo, gratuitamente pela graça de Deus mediante a redenção que há em Cristo. E essa redenção Deus propôs no sangue. Mediante a fé, nós somos vestidos com essa justiça de Cristo. E aí, a nova aliança era todo um sistema onde vigorava a festa judaica, a Páscoa, ela era
toda uma simbologia desse sistema de sacrifícios para expiar pecados, para o perdão dos pecados. Bodes e carneiros eram sacrificados, o sangue aspergido, colhido ali uma vez por ano, aspergido no véu, né? Para perdão dos nossos pecados. E aí vem a nova aliança, o Novo Testamento, né? O Evangelho de João fala lá, o próprio evangelista, o próprio profeta João Batista, se referindo a Jesus, capítulo 1, verso 29, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é o Cordeiro perfeito, ele se fez pecado, Deus o fez pecado por nós. E aí tem um texto que é lindo, que é 1 Coríntios, eu vou sempre controlando o tempo aqui, gente. 1 Coríntios 5, 10, desculpa, 1 Coríntios 5, 7, fala assim, ó: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, a ceia do Senhor é que Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado em substituição aos cordeiros que eram imolados para expiar o nosso pecado. Ou seja, é um sacrifício perfeito, é um sacrifício feito por aquele que tira e que tirou o pecado do mundo. Paul Washer diz, no Verdadeiro Evangelho, que Cristo bebeu o cálice da ira, da justiça de Deus para permitir que nós bebêssemos o cálice da graça. Então, a ceia do Senhor é um meio de graça, não deixa de ser um meio de graça, e é instituída como um memorial para que nós lembrássemos sempre dessa aliança, deste pacto feito no sangue, né? O selo desta aliança, o sinal desta aliança é exatamente o sangue, é isso que a Bíblia nos ensina que foi derramado na cruz do Calvário. E os elementos desta ceia a gente viu aqui em Lucas 19 e 20. Vamos voltar para Lucas 19 e 20, que são o pão e o vinho, simbolizando, respectivamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, né? Porque o livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Veja, uma coisa que é importante, né, é que o pão não deixa de ser pão na ceia do Senhor, e o suco de uva não deixa de ser suco de uva. Esses elementos que a gente usa na ceia do Senhor, que é esse sacramento, essa ordenança que Cristo nos deixou em substituição à Páscoa, para que nós nos lembrássemos e nos recordássemos sempre, né, quando ele anunciou a sua morte, de que essa morte seria uma morte vicária, um sacrifício substituto em favor de nós. Na realidade, eles representam, eles simbolizam, né, essa morte sacrificial, esse corpo e esse sangue. Os católicos romanos cometem um equívoco quando aludem à teoria ou à transubstanciação, dizendo que o corpo, que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Ora, na Eucaristia, que é a palavra que significa dar graças em grego, se a gente entender que há uma transformação ou a transubstanciação desses elementos no corpo, no sangue de Cristo, nós estaremos o quê? Não recordando como Jesus instituiu na ordenança, mas nós estaremos sacrificando novamente Jesus Cristo. E Cristo, o sacrifício dele na cruz foi um sacrifício perfeito. Aqueles que defendem que há a consubstanciação também, que pão e sangue são a representação literal, que Cristo estaria presente de uma forma literal nesses elementos, também se equivoca, porque quando a gente olha lá 1 Coríntios 11, 26, a gente vai ver que em nenhum momento a Bíblia diz que nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, mas está dizendo aqui, ó, que o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Paulo pergunta, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, como a maioria dos protestantes defende, há uma representação simbólica, uma cerimônia, é uma festa, é uma celebração da transição da morte para a vida, em que a gente se alimenta espiritualmente pela fé do corpo e do sangue de Cristo, representados aí sim, simbolicamente, pelo pão e
e pelo vinho, pelo suco de uva. Ou seja, é uma experiência espiritual. Foi isso que a pastora Flavinha ontem falou, explodiu no meu coração. É uma experiência espiritual. Jesus transformou a mesa, né? Cristo, a presença de Deus, o Senhor, se manifesta na relação, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Nós sozinhos somos templo do Espírito Santo. 2 ou 3 somos igreja, somos corpo, somos família de Cristo. Então, há uma manifestação na relação, na comunhão. Quando a gente olha aqui, a gente fala assim, ó, esses versos, eles dizem, primeiro, que há uma ordenança, né? Porque Jesus toma o pão, dá graças, né? Parte e diz, isto é o meu corpo oferecido por vós. Aí ele fala aqui, ó, fazei isto. Quando ele diz fazer isto, ele está instituindo uma ordem, ele está ordenando que a gente cumpra esse mandamento. E em memória dele, ou seja, nós devemos nos lembrar sempre do sacrifício de cruz, né? Porque ele estava anunciando a sua morte. Várias passagens na Bíblia nos dizem para nós fazermos memoriais, como eu li em Êxodo, né? Estatutos perpétuos, para que a gente guarde, se lembre e viva em função disso. Esse texto, e a ceia do Senhor, nos mostram também que Jesus deu graças antes de partir o pão, ele deu graças antes de morrer, até mesmo quando ele sabia que ele estava brevemente, que ele estava prestes a ser sacrificado, ele dá graças antes de partir o pão, né? Ele anuncia sua morte com ações de graças. Isso nos ensina que nós devemos dar graças em tudo. Paulo escreve isso, em tudo dá graças. Nós devemos ser gratos sempre, até mesmo pela morte de Jesus, porque a morte dele é que nos permitiu ter vida, né? E ela é comunhão, porque aqui está dizendo que o cálice da nova aliança, no sangue derramado, é em favor de nós, e o corpo de Jesus é oferecido por vós, ou seja, por nós. Então a comunhão está presente aqui na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor. 1 Coríntios fica claro, 10, 16, que fala o que eu já li aqui, ó. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, então aponta para uma comunhão, fruto desta aliança que é estabelecida simbolicamente num cálice que contém o sangue de Jesus Cristo, né? Porque é o sangue que perdoa pecados, é o sangue que tem poder para perdoar pecados, é o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo que tem poder, né? Isso está lá, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, no livro de Hebreus. E aí nós vamos para as cartas, gente, faltam 5 minutos. Primeiro, impressionante como a hora voa, 11, 23, esses textos, eu não vou ler aqui os versos 23 e 24 e 25, porque eles repetem os versos 19 e 20 do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22. Mas o 27 diz assim, ó, 1 Coríntios 11, 27, né? Diz assim, que nós, todas as vezes que nós comemos, o 26, esse aqui é lindo, ó, esse texto nos ensina, e a ceia do Senhor, nós temos que tomá-la olhando para trás, para a cruz, olhando para a morte do Senhor, olhando para frente, ou seja, até que ele venha, pensando na parúzia, na volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, olhando para dentro de nós mesmos, nos examinando e olhando para o outro, olhando para o irmão, tendo uma visão altruísta, né, de amor ágape, porque nós devemos discernir o corpo, que nada mais é do que a família de Deus aqui na Terra. Então, nós devemos ser dignos, está aqui no 27. Por isso, o 26 fala, porque todas as vezes que comerdes este pão, que simboliza o corpo, e beberdes o cálice, que contém o sangue, que contém o vinho, que simboliza o sangue, vejam aqui, ó, anunciais a morte do Senhor. Então, a ceia do Senhor é uma cerimônia que anuncia e nos faz lembrar a morte do Senhor. Quando? A gente olha para a cruz e olha para a volta do Senhor, que é a promessa de que ele voltará, né? As profecias todas da cruz foram cumpridas, agora faltam as profecias, que são cerca de 900, as profecias a respeito da volta do Senhor Jesus, né? Até que ele venha, nós devemos fazer isso, o resto
das nossas vidas. E nós devemos comer o pão e beber o cálice dignamente, porque se nós o tomarmos indignamente, é o que diz o verso 27, nós seremos réus do corpo e do sangue do Senhor. Tomar de uma forma digna, gente, é se considerar indigno, porque nós só podemos, e só é dada permissão para que nós nos assentemos à mesa do Senhor pela justiça de Cristo em nós, pela justiça que nos é vestida pela fé em Jesus Cristo, né? Então, tomar ceia de um modo digno é ter consciência da nossa indignidade e que nós não somos merecedores de nada, nós só somos vencedores e partícipes deste banquete celestial, e isso já aponta para as bodas, que está lá em Apocalipse, na pessoa de Jesus Cristo. O verso 28 diz que nós devemos nos examinar, nós devemos julgar a nós mesmos e não o outro, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, e aí uma chave fantástica aqui, ó. Jesus veio para os pecadores. A instituição da ceia do Senhor é para que haja uma experiência espiritual, como eu disse, né? Parafraseando a palavra da pastora Flavinha ontem. É para que haja uma revelação pelo Espírito Santo dos nossos pecados, para que a gente possa confessar esses pecados, para que a gente possa se arrepender desses pecados. É por isso que é dado fazer um juízo de si mesmo. Olha, o homem deve, antes de tomar a ceia, o crente, né, o membro da igreja, o membro do corpo, deve se examinar a si mesmo para que ele possa obter uma restauração que só é possível de caráter em Cristo Jesus. Nós devemos nos arrepender, nós devemos confessar os nossos pecados. Nas cerimônias de ceia do Senhor, deveria haver, a gente não faz isso por conta do tempo, do próprio culto de adoração, mas alguns minutinhos para que a pessoa se examine e, se for o caso, confesse os pecados a um irmão, para que haja um verdadeiro arrependimento, e só então ele tome a ceia do Senhor. E por fim, no verso 29, está dito, será que hoje eu consigo, gente, cumprir o prazo, o tempo, né? Que quem come e bebe essa ceia do Senhor, quem toma o pão que representa o corpo e o sangue, né? O vinho ou o suco de uva que representa o sangue, sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Paulo dando as instruções aqui sobre a mensagem que está lá nos evangelhos, né, da ceia do Senhor. Como nós devemos fazer para tomar a ceia do Senhor? O que é discernir o corpo, gente? Corpo é igreja, corpo é família, é povo de Deus na terra. Discernir o corpo é a gente entender que nós estamos tomando um elemento que é simbólico, figurativo, que representa o corpo e o sangue de Cristo, que foi partido por nós, o sangue que foi derramado por cada um de nós. É a gente amar o nosso próximo, é a gente não fazer acepção de pessoas, é a haste horizontal da cruz, é a gente ter um olhar de amor ágape para os nossos irmãos também. Enfim, a ceia do Senhor é uma refeição em família, é a celebração da vida em família. Por mais que aponte para a morte, não é uma cerimônia de luto, porque em Jesus a morte se transforma em vida. Nós temos vida, e vida em abundância pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que nós devemos tomar a ceia, os convertidos, aqueles que têm consciência, né, e discernimento espiritual do que ela representa, do significado dela para nós. E mesmo sendo pecadores arrependidos, nós devemos nos examinar, nos julgar, mas tomar. E coma, Paulo diz, e coma a ceia do Senhor. E coma a ceia do Senhor. Amém? O pão e beba do cálice. Vamos orar, que já deu a hora da vontade da gente continuar falando aqui, são tantos versos, a gente poderia aprofundar um pouco, mas não dá tempo. Senhor Deus, Pai eterno, graças te damos, bendito seja o teu santo e sagrado nome. Obrigado, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado, glórias te damos por essa instituição, por essa ceia que nós vamos trazer como memorial e estatutos perpétuos em nossas vidas de igreja, como corpo, na comunhão com o Senhor, Santo Deus, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte a buscar a sua igreja. Pai, nos ajude a fazer com que esta cerimônia que o Senhor nos deixou, que esta ordenança revele os nossos pecados, Pai, para que nós possamos colocá-los aos pés da tua cruz, ao trono da sua graça, para obter o perdão a partir do nosso arrependimento, Pai. E é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Pai, nós te pedimos, nós te
invocamos para que o Senhor nos conduza em arrependimento, num arrependimento que deve ser progressivo, sempre, Santo Deus. Que nós nunca deixemos de celebrar essa vida a partir do anúncio da sua morte, a partir daquilo que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta semana, graças te damos, seja conosco, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo de Deus, hoje e sempre, na vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.